o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, enviou um ofício ao presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, pedindo que ele se retrate por uma declaração feita nessa semana. Em café da manhã com jornalistas, Santa Cruz disse que quem apoia Bolsonaro tem desvio de caráter. Dizia o ofício, aspas, peço a formalização de uma retratação oficial em respeito a toda uma categoria, uma vez que o cargo ocupado pelo colega exige o decoro compatível com a estatura de uma instituição que sempre zelou pela pluralidade de ideias e o respeito à democracia. Fecho aspas. Há pouco, o presidente da OAB disse ao UOL que não vai se retratar das críticas feitas aos eleitores de Jair Bolsonaro sobre a recusa de Sérgio Moro em recebê-lo por adotar postura de militante político partidário, da qual a gente falou ontem aqui. Felipe Santa Cruz disse, aspas, sou militante mesmo, sou militante de direitos humanos, das causas das mulheres, dos negros e tenho muito orgulho disso. Por isso eles não gostam de mim. Não deixarei de ser militante dessas causas, não sou obrigado. Esse é o papel da OAB. Fecho aspas. Ele tentou usar a descrição que o Sérgio Moro fez dele, de militante político partidário, para dizer que é militante de causas boazinhas. E, na verdade, ele é um ex-candidato a vereador pelo PT, que nunca deixou de ser petista. Pode ter saído do partido, pode ter feito carreira ali, campanha dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, mas aquele ranço petista ficou nele. Foi apadrinhado, inclusive, pelo braço direito do Lula, Valdir Damus, deputado do PT, suplente de deputado, né? Que o Lula teve que pedir para o Eduardo Paes, na época prefeito do Rio, para abrir uma vaga aqui de secretário, para deslocar o titular, para o Valdir Damus poder assumir o cargo na Câmara e defender o Lula durante a CPI, né, da Petrobras. Pois é, um presentinho. Então esse é o padrinho do Felipe Santa Cruz na OAB. E é claro que os petistas adoram ter seus militantes numa presidência de uma entidade dessa para tentar legitimar as suas narrativas como se fosse uma análise técnica de toda uma categoria profissional que, em geral, não se sente representada pelo senhor Felipe Santa Cruz. Maria? O Santa Cruz já foi questionado, interpelado, numa ofensa aos eleitores brasileiros, né, e a maioria dos eleitores brasileiros que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. 55 milhões? Né? Então ele terá que dar explicações sobre essa história de desvio de caráter, né? Isso não é tão simples assim. Tá, isso é um ponto. Ele já está interpelado, ele vai ter que dar explicações à justiça. Por outro lado, ele não é um militante. Ele é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, né, e a nacional. Ele é presidente de todos os advogados. A OAB montou um sistema de monopólio que é questionado, mas, enfim, ganhou força, de que nenhum profissional do direito, advogado, né, pode exercer a função sem ter a carteirinha da OAB. Essa carteirinha custa caro, muito caro. O advogado tem que pagar a mensalidade e esta mensalidade é que faz esse poder da Ordem dos Advogados do Brasil. Um prédio monumental lá no centro de Brasília. Além disso, uma assessoria de imprensa vasta, com televisão. É muito dinheiro. Esse processo formiguinha é um sindicato nobre porque arrecada mais do que qualquer outro. Porque imagine, um sindicato que não deixa o seu sindicalizado trabalhar se não pagar todo mês a mensalidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem, este é um questionamento. Mas já que ele chegou à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, representando todos os advogados, ele peca e muito. Felipe, ele não fala mais em nome dos advogados. A gente conversa nas ruas, a gente conversa em todos os lugares, né? Então, ele não é militante, ele é um representante corporativista e deve se portar como tal. E atacar um Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é o mais antigo e mais importante da esplanada. E, inclusive, ligado aí à questão de justiça, que é muito próximo ao OAB. Acho que o Moro não deve receber esse presidente da OAB mesmo, porque não tem muito a dizer.
Pois é, Zé Maria. Fernando Conrado, eu falei aqui 55 milhões, lembrando de cabeça, foram na verdade exatamente 57 milhões 796 mil 986 votos recebidos pelo Jair Bolsonaro no segundo turno da corrida eleitoral de 2018, portanto, quase 58 milhões de pessoas que o presidente da OAB, acusadas exatamente pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Sendo que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, por mais que se possa ter críticas a declarações dele, a atitudes, a pessoas que integram o seu governo, a sua família, não foi condenado por um crime e não cumpriu pena em regime fechado. E mesmo nessa possibilidade, esse tipo de declaração vinda de um presidente da Ordem dos Advogados do Brasil já seria uma declaração, no mínimo, imprudente, né, Zé Maria? Por alguém de quem se espera que tenha um certo decoro, que se coloque naquele lugar para o qual ele foi eleito, mesmo que internamente, de representante de toda uma categoria, que ele não na prática, mas que tenha de se ater aos fatos, em vez de ficar julgando um monte de pessoas de uma maneira genérica e absolutamente estúpida, principalmente no caso de um presidente que não foi condenado, não foi preso, como foi Luiz Inácio Lula da Silva, que ele tanto defende, atacando o Sérgio Moro, que o condenou em primeira instância quando era juiz da Lava Jato. Então, meu caro Fernando Conrado, como é que você vê esse tipo de acusação por parte do Felipe Santa Cruz? Quando a gente vê esses grandes movimentos de esquerdas com partidários do PT ou de outras agremiações partidárias, a gente começa a enxergar o porquê que a gente tem uma luta gigantesca hoje em todo o Brasil, e principalmente também no governo federal, querendo acabar com essas entidades de classes, né? Porque acaba acontecendo o quê? O fomento dessas grandes guerras, dessas grandes birras, dessas grandes defesas das bandeiras dos seus partidos através do dinheiro de todos. Ou seja, são todos advogados do Brasil fomentando que a gente tenha um cabo eleitoral do PT fazendo essa propaganda toda e atacando o presidente dessa forma. Nesse ponto aí, vale a pena lembrar que até pouco tempo atrás, quando teve aquela manifestação do presidente Bolsonaro contra o presidente da OAB ali, falando do pai dele, assim, assado, ninguém sabia que o presidente da OAB era do PT, ninguém sabia que o presidente da OAB havia sido candidato pelo PT, né? Então a gente tem que ver também a importância dentro dessa... Muitas vezes os filhos do presidente Bolsonaro aí são julgados de uma forma ou de outra aí, mas nesse ponto a gente tem que dar o mérito aí para o Carlos Bolsonaro, que foi que ele levantou, olha só, esse cara aí não é flor que se cheire, né? E nesse momento também eu acho importante e fico querendo muitas vezes até mesmo bater palma para o ministro Sérgio Moro, né? Ter essa hombridade e dizer, olha só, a gente não pode se comunicar com quem se serve de uma entidade de classe para atacar o presidente ou para atacar os eleitores do Brasil. Então, ao meu ver, nesse sentido, o ministro Sérgio Moro foi muito bem, sendo incisivo, não querendo comunicação com ele, e obviamente que o presidente da OAB aí começa a querer mudar essa narrativa, querer se servir da fala do presidente Moro para se colocar como um defensor das minorias, sempre a esquerda querendo obter para si esse monopólio da justiça, esse monopólio da virtude, esse monopólio das boas ações, né? Para mim chega a ser triste a conturbação que a gente tem logo no Ministério da Justiça, como o José Maria falou muito bem, o primeiro dos ministérios, aí, o mais louvável deles em toda a história da nossa nação. Felipe, vamos falar da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu aprovar no Congresso Nacional o Estatuto da Ordem, ou seja, transformou parte importante do Estatuto em lei, outra parte até na Constituição, dando prerrogativas especiais aos advogados. É de se pensar, é natural, já que se trata de um bem, talvez o bem maior, né, depois evidentemente da vida, que é a liberdade, mas não é só a liberdade. O advogado lida também com causas indefensáveis, como na área civil, enfim, é de se questionar essa força que a Ordem dos Advogados do Brasil tomou. Existem muitos advogados que não gostam da OAB e não têm outra opção.
houve inclusive uma representação do Supremo Tribunal Federal contra a obrigatoriedade de um profissional ter que se filiar e pagar a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu discuto muito esse poder que a Ordem exerce sobre os profissionais e sobre os advogados. Eu acho que, num determinado momento, é preciso discutir isso. É isso aí. Felipe Santa Cruz aqui desde a campanha para a presidência da OAB, eu mostro quem ele é, trouxe vídeo aqui do Vadir Damus apoiando o nome dele para se tornar presidente. Lembrei de um documentário que foi feito lá no Rio de Janeiro com então candidatos a vereadores e ele era um dos candidatos que o documentarista acabou seguindo durante a corrida eleitoral. Esse aí nunca me enganou. Agora, Zé Maria, é preciso saber distinguir, principalmente para uma figura que ocupa a presidência de uma entidade como essa, o desprezo que se pode ter pessoalmente por um político e todo o seu eleitorado, né? Porque se você sai acusando de mau-caratismo todo o eleitorado, no fundo o que você está fazendo é tentar desqualificar aquele eleitorado que você não consegue convencer com a sua visão a respeito daquele político. Quer dizer, por que não melhora os argumentos em vez de sair xingando todo mundo com esse tipo de declaração? Inclusive, grande parte aí é de advogados, são filiados, que sustentam esta boa vida e esta mordomia que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil tem lá em Brasília. Então, ele não representa mais os advogados e ele está dizendo que os próprios filiados tem esse desvio que ele vai ter que provar na justiça.